Você tá afim de tirar sua CNH ou você já iniciou um processo de CNH e perdeu? Então, acho que você tá com medo de perder, mas hoje eu tive uma ideia. Eu quis compartilhar algo que estava me angustiando, foi tirar CNH, por incrível que pareça. Só para vocês entenderem, eu ao mudar para Curitiba em 2017, eu iniciei o meu processo de habilitação, tanto para moto, para carro, e eu perdi o meu processo. Mas eu vou explicar para vocês por quê. Eu cheguei até a fase de teste e eu fui reprovado. Então eu vou dar umas dicas para vocês aqui, dicas de que vão te ajudar bastante, porque são coisas que parecem bobagem, mas fazem toda a diferença quando você vai fazer, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que no Brasil é extremamente difícil você fazer um processo de habilitação, não só pela questão do valor, né? Mas pela questão da pressão psicológica que é todas as etapas, e principalmente se você está correndo contra o tempo, tem gente aí que está tirando para trabalho, enfim. É uma pressão a mais, é um peso a mais, uma sobrecarga a mais que acaba atrapalhando aí o seu processo de habilitação. Então, primeiro eu vou contar como eu perdi o meu processo de habilitação, como eu fui reprovado tanto na categoria A quanto na categoria B e o que isso gerou no meu psicológico. Então, em 2017 eu me mudei para Curitiba, eu estava trabalhando, quando eu cheguei aqui eu não tinha nada na minha área, eu não conhecia ninguém, eu precisava trabalhar e eu entrei numa empresa, foi o primeiro emprego que eu arrumei, que foi a empresa de segurança patrimonial. Então, nessa empresa eu fazia um pouquinho de tudo ali, eu era um pouco administrativo, mas eu também fazia parte do monitoramento, fazia parte também de acompanhar ali os guardas, né, nas escalas, se eles estavam lá onde eles iriam fazer a escala deles e tal. Então, era um trabalho extremamente puxado, estressante, cara. Porque eu ficava, tipo, 12 horas, né? Era 12 por 36, mas eu tinha acabado de chegar em Curitiba, então eu precisava de grana, precisava pagar aluguel, precisava me... Eu vim só com a roupa do corpo. Pra você ter ideia, eu peguei um empréstimo e vim. Eu já trabalhava na minha área em São Paulo, mas aí eu precisei trabalhar. Eu já tinha trabalhado também na área de segurança muitos anos atrás, né? Antes de me formar. Mas aí eu falei, não, eu vou pegar, porque trabalho é trabalho. Então eu fui pra cima. Entrei com o processo de reabilitação, cara. Mas foi numa época extremamente conturbada da minha vida. E eu fui fazer essa habilitação. Eu comprei um carro todo errado. O carro tava com documento atrasado e com problema. E o cara meio que me deu um golpe, era um cara que eu confiava, entendeu? E aí eu falei, pô, preciso tirar a habilitação, preciso arrumar. Comecei a fazer as coisas pelos motivos errados e da forma errada, né? Sem planejamento. Na época eu me afastei da minha família também, por causa de uns problemas nada a ver, entendeu? Porque eu tomei partido de pessoas que não mereciam e fiquei contra a minha família, e depois eu vi que eu tinha me equivocado, enfim. Mas aí foi pelos motivos totalmente errados. Então eu tava trabalhando num emprego extremamente cansativo, conturbado, horário e tendo que conciliar com estudo e tudo. E fui fazer a categoria A e B. E aí o que acontece? Não deu boa, deu merda, entendeu? Porque para você tirar sua habilitação, cara, a primeira coisa que você precisa é estar com o seu estado de espírito ok. Você precisa estar psicologicamente bem, entendeu? É por isso que existe um exame, né, psicológico para ver se você tá bem. Cara, pra você ter ideia, eu reprovei nesse exame psicológico. Era já um sinal, né, para eu parar por ali mesmo, dar um tempo, mas eu insisti e tal até passar. E tava fazendo também pelo propósito errado, então eu queria fazer a qualquer custo, de qualquer jeito, então eu não me dediquei, eu não estudei, eu não me entreguei de corpo e alma. Acho que para você fazer qualquer coisa, você precisa se entregar, né, cara? Você precisa fazer ali de corpo e alma, que senão sai uma porcaria, entendeu? Você precisa viver o processo mesmo, entendeu? Você precisa estar ali e fazer e viver o processo. E eu tava fazendo na loucura. Fiz as aulas de qualquer jeito, as dicas entrou por aqui, saiu por ali, entendeu? E aí, beleza, chegou o dia de fazer o teste, consegui. Uma das dicas, uma das coisas também que eu fiz errado, que também atrasou bastante o processo, foi fazer no boleto. Dividir em diversas parcelas no boleto. Cara, se você faz isso, o seu processo vai atrasar. Só para explicar, entendeu? Por mais que você seja o Ayrton Senna do Brasil, você vai atrasar o processo. Por quê? Porque, cara, os caras eles não vão te liberar enquanto você não pagar o último boleto. E até a gente até entende o porquê, né? O número de inadimplência no país é absurdo. Então, os caras eles precisam se resguardar também e ter certeza que você vai pagar, né, cara? Não adianta o cara te entregar a carteira de habilitação e você dar um calote. Então, não que você vai fazer isso, porque você é um cara que paga certinho. Mas o brasileiro tem um histórico um pouco ruim na questão aí da inadimplência e tudo mais. Então, é uma forma das autoescolas também te prender até você pagar o último boleto, né? Então, isso aí já me atrasou pra caramba. E aí, também, as minhas aulas, eles nunca conseguiam marcar a aula no tempo certo e tal. E foi um BO, assim, cara. E aí, pra eu conciliar estudo, trabalho e autoescola, cara, tava me desgastando muito, entendeu? E aí, moral da história, eu reprovei tanto em moto quanto em carro. Foi um desastre. Eu ando de moto desde os meus 14 anos. Quem é da Bahia sabe, lá você tropeça numa moto e você já sai dando grau. Entendeu? Lá a galera aprende assim. E eu andava de moto já, então foi ridículo
o motivo pelo qual eu fui reprovado, mas eu entendo. Eu tava numa fase também que até dormir em moto, eu dormia, cara. Cheguei a cair de moto 2 vezes dormindo indo pra casa, de tão exausto que eu tava. Então, era óbvio que eu ia chegar no dia lá e ia dar um branco, né, cara? Tipo, eu passei atrás de um cone nada a ver, né, depois da rampa e reprovei. Daí no carro, eu me lembro como hoje, cara, eu me reprovei. Porque, tipo assim, eu entrei, daí começou a chover, eu entrei e tal, daí eu dei partida no carro, daí eu não tinha colocado cinto, aí eu entrei em desespero, daí eu fui colocar o cinto, o carro morreu, o cara olhando pra mim, e aí eu desci do carro, eu abandonei, entendeu? Na época eu até achei que ele tinha me reprovado, mas eu me reprovei, porque se você sai do carro, é desistência, você tá game over, você perdeu, tem que marcar lá, pagar a taxa e fazer de novo. E aí, cara, eu fiquei desanimado, né, cara, porque eu investi uma grana que eu não tinha na época, eu investi uma energia que eu não podia investir na época, foi extremamente desgastante e eu fiquei extremamente decepcionado. Então eu falei, cara, eu não vou fazer esse negócio mais não. Vou dirigir sem habilitação mesmo. Se os caras me parar, eu pago a multa e tá tudo certo, entendeu?